basófilos e mastócitos possuem importante papel na reação da hipersensibilidade imediata, pois liberam mediadores químicos como histamina e heparina. Os monócitos circulam no sangue e, ao migrarem para os tecidos, diferenciam-se em macrófagos, células responsáveis pela fagocitose, apresentando anticorpos e produção de citocinas inflamatórias. As células dendríticas são consideradas as principais células apresentadas no organismo, sendo fundamentais para a ativação da imunidade adaptativa. Os linfócitos T são responsáveis pela imunidade humoral e produzem anticorpos após diferenciação em plasmócitos. Já os linfócitos T participam da imunidade celular, podendo atuar como linfócitos T reguladores como CD4, que coordenam a resposta imune através da secreção de citocinas, ou como linfócito T citotóxico, CD8, que destrói células infectadas e pulmões. Além disso, as células NK participam da imunidade inata, destruindo células infectadas por vírus e células neoplásicas sem necessidade de sintetização prévia. Isso, muito bem. Então, lembrar que no macrófago a gente tem duas populações, né? Então, além dela ser célula apresentadora de antígeno e fazer a lise do patógeno, tem também a população M2, que é responsável pelo recrutamento, né, dos fibroblastos e início da cicatrização, tá? Tudo bem. Tudo bom. Érica. O que é a resposta imune inata? É a primeira linha de defesa do organismo contra o microorganismo e substâncias externas. Ela atua de forma rápida e específica, ou seja, não reconhece agentes específicos. Esse tipo de imunidade é formada por barreiras físicas, como pele e mucosa, além de células de defesa, como neutrófilos e macrófagos, que combatem infecções por meio de fagocitose e da inflamação. Também participa da ativação do sistema complemento e da liberação de mediadores inflamatórios para eliminar o agente invasor. Isso. Muito bem. Alguém quer complementar? Não, está parecido, né? Por enquanto está tudo certinho. Vamos lá. Gabriele. Fala bem alto, Gabriele. Oi? Oi, está sem voz. Ixi, eu também. Estamos nós duas. Então pode falar. Isso. Pede para. Como é que é o nome da sua amiga? Está aí do lado? Vai lá, Juliana, lê para a gente de novo, por favor. O que você colocou? É que a adaptativa ela é mais específica, né? Justamente pela memória imunológica, devido ao atingimento visceral, que é arranjo gênico, então isso dá uma variação maior. Isso, e o tempo de vida também do linfócito é maior, né? Do neutrófilo, né? E ele tem a população das células B de memória, por exemplo, né? Muito bem. Vamos lá, Eduardo. Também está muito. Ixi. Vai lá, você consegue ler um pouquinho? Pode falar normal, senão a gente passa para o nosso amigo do lado. Como ocorre a maturação dos linfócitos T? A maturação consiste na aquisição de receptores de antígenos funcionais TCR e DCR, e na eliminação de células autoreativas. Linfócitos B. Todo o processo ocorre na medula óssea. Os precursores rearranjam os genes produtores de anticorpos para formar o DCR. Passam por seleção negativa, se reconhecem antígenos próprios fortemente, sofrem apoptose ou edição de receptor, antes de saírem como linfócitos, bem maduros virgens para o maço e linfonodos. Os linfócitos T são os precursores saem da medula e migram para o timo.
onde ocorre o rearranjo no TCR. O córtex tímico passa pela seleção positiva, abre aspas, devem reconhecer as moléculas de MHC do próprio indivíduo para sobreviver, fecha aspas. O córtex, medula tímica, passa pela seleção negativa, abre aspas, se reconhecem antígenos próprios com alta afinidade sem sofrer apoptose, fecha aspas. Um processo crucial para evitar a autoimunidade. Isso, você entendeu? Então, primeiro, entendeu? Entendi. Tá. Isso. Então, primeiro a gente tem a edição de receptores, né? A tentativa de rearranjo gênico a partir dos receptores de células T ou B, por exemplo. Né? E isso pode funcionar e dar certo. E ele não ser uma célula autorreativa. Ou o que pode acontecer? Essa célula, mesmo tentando rearranjar, não conseguiu, né? E continua autorreativa. Vai sofrer o quê? Uma deleção clonal, uma apoptose. Né? Ou, às vezes, ela escapou para a periferia autorreativa e vai ter o controle pelas células reguladoras, né? A energia dessas células. Elas não vão ficar funcionantes na periferia. Tá? Isso. Em relação à prova mesmo, como você vai cobrar esse assunto? Tipo, por exemplo, na Imuna, a gente já falou também esse mesmo assunto. E é bem detalhado. Então. Aí eu quero saber se na prova a senhora vai cobrar mais superficial ou ela vai saber tão detalhado quanto Imuna. Não, na Imuno com certeza vocês vão ver mais detalhes, porque daí vocês vão saber os nomes dos receptores, né? Toda essa recombinação. Inclusive eu pus um texto que ajuda vocês lá para entender na Imuno, tá lá no Google Classroom. Aquilo lá é bom para vocês lerem, então vocês estão tendo na Imuno. Então é mais Mas o nosso vai ser mais prático. Como é que funciona a seleção clonal, né? Como é que a seleção positiva, a seleção negativa, como é que é a tolerância imunológica central, periférica, tá? Saber identificar o processo, tá? No geral. Mas não vou ficar perguntando os receptores específicos não de cada célula, tá? Muito bom. Giovana. Ela é uma resposta muito exagerada ou inadequada, que em vez de proteger, ela acaba causando lesão nos tecidos do próprio organismo. E ela ocorre quando o sistema imune reage de forma excessiva contra substâncias externas, né? Que podem ser vários tipos de substância biológica, como exemplo, pólen, alimentos, medicamentos e micro-organismos também, ou até componentes do próprio corpo, que aí já é o caso de uma autoimunidade, um problema autoimune. Isso, então a hipersensibilidade, né, é um distúrbio do sistema imunológico. O sistema imunológico não está funcionando bem. Ele está muitas vezes lesando as próprias células. Né, e a gente tem vários mecanismos. E vamos falar sobre eles, Isabelle. Os mecanismos são o tipo 1, que é a imediata, ela vai ter a produção de IgE, que vai ser de anticorpos. Os efeitos vão ser vasodilatação, broncoconstrição. E um exemplo que eu coloquei foi uma asma alérgica. Ou uma rinite. O tipo 2, que é a citotóxica, ela vai ser também por anticorpos, só que vão ser anticorpos IgG. E ele vai ter a ativação do sistema de comprimento, fagocitose e também a anemia celular. Aí o exemplo que eu botei foi a anemia hemolítica. Isso. A hipersensibilidade tipo 3 é por muito complexo. O anticorpo vai ser depositado nos tecidos que vão também ativar o sistema de comprimento, os neutrófilos, e vão ter uma inflamação e necrose. O que eu botei de exemplo foi vasculite, lúpus eritematoso, sistêmico, e também glomerulonephritose. E o último que eu botei foi a hipersensibilidade tipo 4, que ela é a tardia. Ela não é mediada por anticorpos, e sim por linfócitos T. Aí, o que vai ter é uma inflamação mediada por citocina. Outro exemplo que eu botei também é a tuberculose e diabetes tipo 1 e dermatite. Isso, muito bem. Então a gente tem vários tipos de reações do sistema imunológico de forma exacerbada, né? Então lembrar o tipo 1 são aquelas que estão relacionadas à degranulação de mastócitos, eosinófilos, né? Relacionadas mais àquelas reações hiperagudas, né? Então choque
anafilático, uma asma brônquica. Né? A do tipo 2, geralmente está associada às doenças autoimunes, a do tipo 2 e a tipo 3, como a tireoide de Hashimoto, que a gente viu, né? Que você tem uma produção de autoanticorpos, né? O lúpus eritematoso sistêmico, com deposição de imunocomplexos, tá? E o tipo 4 são as de resposta tardia, então um processo inflamatório já crônico, né? Como a tuberculose, a formação de granulomas, tá? Muito bem. Isso mesmo. Vamos ver. Solugiano. E a tolerância imunológica central e periférica. Tolerância imunológica central ocorre nos órgãos linfóides primários durante o processo de maturação dos linfócitos. Na medula óssea para os linfócitos B e no timo para os linfócitos T. Durante a maturação, os linfócitos entram em contato com antígenos próprios. As células que reconhecem esses antígenos com alta afinidade são eliminadas ou inativadas, evitando que se tornem células autoagressoras. Nos linfócitos T, esse processo ocorre principalmente pela seleção negativa no timo, levando à apoptose dos linfócitos autorreativos. Os linfócitos B, eles podem sofrer apoptose e tornar-se anégicos, ou modificar seus receptores por edição do receptor. Isso. Aí a tolerância imunológica periférica ocorre nos órgãos e tecidos periféricos, controlando os linfócitos autorreativos que escaparam da tolerância central. Os principais mecanismos da tolerância periférica são anética, é quando o linfócito reconhece o antígeno, mas não recebe sinais adequados de ativação, tornando-se funcionalmente inativo. Isso, a energia, né? Aí a supressão por linfócitos T reguladores inibe a ativação e proliferação de outros linfócitos por meio de citocinas imunossupressoras, como a interleucina 10 e o TGF-beta. E a deleção, que é a apoptose. Linfócitos autorreativos podem ser eliminados por morte celular programada após repetidas estimulações antigênicas. Isso, muito bem. Vai lá, nosso amigo. O que é inflamação aguda? A inflamação aguda ela vai ser uma resposta rápida dos tecidos vascularizados diante de uma infecção ou de lesões. Quais são as características dessa inflamação aguda? A gente vai ter a vasodilatação, a gente vai ter aumento da permeabilidade vascular, a gente vai ter migração dos leucócitos, mais especificamente os neutrófilos, que vão ter essa migração, e a gente tem alguns mais clássicos, que vai ser o calor, o rubor, dor, pode ter tumor também, e a perda da função. Isso, o tumor nesse caso é o edema, né? O edema. Isso, muito bem. Isso mesmo. Alguém quer acrescentar, pessoal, alguma outra informação? Certinho. Então, obrigada, Luan. Tolerância central e periférica. Não, esse já foi. Quais são os tipos de inflamação aguda? Esse já. Ah, tá. É Essa nova. daí. Tem a serosa, a supurativa, a ulcerativa e a fibrinosa. Isso. Você descreveu? Serosa forma um líquido aguado, a supurativa forma pus por excesso de neutrófilo, a ulcerativa tem a perda do epitélio de superfície e a fibrinosa tem a formação de fibrina. Isso. Então a gente viu também as lâminas lá na aula prática, né? Então, essa serosa é um exemplo, são as queimaduras de segundo grau, né? Que você tem a formação das bolhas, com saída de secreção, um líquido claro, né? Não infectado, né? E as inflamações supurativas ou fibrinosuppurativas normalmente estão associadas a infecções bacterianas, tá? Formação de abscesso e muito pus, tá? E as inflamações
ulcerativas são a formação de úlceras, né? A gente viu lá no caso da aula prática uma úlcera cutânea, né? Mas pode ser uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, que significa a perda do epitélio superficial e a formação de uma escavação. Então, o tecido de ulceração na superfície é o quê? Ele é uma área de tecido necrótico na superfície, uma crosta fibrino-neutrofílica, e abaixo dessa úlcera você tem um tecido de granulação. Por quê? A parte de baixo está tentando recuperar, se recompor, né? Formar aquela matriz extracelular para ver se o epitélio consegue regenerar, né? Muito bem. Isso mesmo. Vamos para o próximo. Rafaela. Qual das Rafaela? Rafaela Sayuri. Tá lá fora. Rafaela Pereira. Quais são os principais mediadores inflamatórios e suas respectivas funções? Os principais mediadores inflamatórios são a histamina, que promove a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, as prostaglandinas, relacionadas à dor e à febre, as citocinas, que ativam e recrutam células inflamatórias, e o sistema complemento, que auxilia na destruição de micro-organismos e amplifica a inflamação. Esses mediadores coordenam a resposta inflamatória do organismo. Isso. Então, dentre as citocinas a gente tem várias, né? As principais de fase aguda são as interleucinas 1, 6, né? TNF, tá? Então, lembrar das principais, tá? E as lipoxinas, que são a regulação anti-inflamatória desse processo, né? Tá? Muito bem. Maria Helena. Oi? Isso, pode falar mais. Tem o sistema complemento? Isso, sistema complemento também. Isso, a bradicinina. A bradicinina serve para quê? Isso. O que mais? Não sei se falou do leucotrieno. Isso, pode falar dos leucotrienos. Isso. Então, tanto os leucotrienos, né, quanto a histamina facilitam o aumento da permeabilidade vascular, né? Isso mesmo. Muito bem. Alguém colocou algum outro, pessoal? Não? Então, vamos lá. Quem quer falar? Quem quer falar agora? Maria Helena, né? O Wellington quer complementar. É porque Pode falar, eu coloquei pode na falar, minha é. tese também, eu não sei se falaram. Isso, pode falar. Eu coloquei o óxido nítrico também, que causa vasodilatação e possui ação microbicida. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Muito bem. O óxido nítrico às vezes está lá no próprio endotélio vascular, né? Isso mesmo. Mas a administração é todos, não é, professora? É, os principais. É, Então, esses que vocês falaram, né? Pode falar. Alguém falou fator de ativação. Fator de ativação plaquetária também é importante, né? Também. Tá? Tudo bem, alguém colocou algum outro? Não? Isso, as quimiocinas, então tem vários tipos de quimiocinas, né? Então tem tanto os mediadores como o sistema complemento também é um agente quimiotático, né? Isso. Essa subclassificação de prostaglandinas é importante saber também? Isso, as principais, porque na verdade as prostaglandinas, a gente tem prostaglandina pró-inflamatória, né? E prostaglandinas anti-inflamatórias, né? Então precisa saber as principais, né? Prostaglandina I, prostaglandina E2, por exemplo, né? São as pró-inflamatórias, né? Tá? Muito bem. Questão 11. Explique como funciona o sistema complemento. O sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas que, quando ativadas, amplificam a resposta inflamatória e auxiliam na eliminação de micro-organismos. Ele pode ser ativado por 3 vias: a via clássica, dependente de anticorpos; a alternativa, ativada diretamente por superfícies microbianas; e via das lectinas, ativada por ligação
a carboidratos microbianos. Todas convergem para a formação da C3 convertase, levando à geração de C3b, que faz a oxonização. C3A e C5A, inflamação, e finalmente o complemento de ataque à membrana, o MAC, que causa lise celular. Isso mesmo, pessoal. Então, essas vias, né, isso daí vocês vão ver bem detalhadamente na imunologia. Né? Então, para a gente, o principal é que o complemento vai servir como um dos principais agentes miotáticos também. Né? Então, a ativação do sistema complemento serve para atrair neutrófilo, tá? Serve para atrair neutrófilo para o lugar da inflamação. Muito bem. Vamos ver, Marina. Marina, tá aí? Acho que ela acabou de sair. Não? É. Então, você, nossa amiga. O que é inflamação crônica? É essa, né? Isso. A inflamação crônica é uma resposta inflamatória prolongada, geralmente causada por persistência do agente agressor ou a incapacidade de resolução da inflamação aguda. Ela pode durar semanas, meses ou anos, levando à destruição tecidual e tentativa simultânea de reparo. Nessa inflamação predominam macrófagos, linfócitos e plasmócitos, ao contrário da inflamação aguda, onde predominam neutrófilos. A produção contínua de citocinas e fatores de crescimento, favorecendo fibrose e angiogênese. Doenças autoimunes, tuberculose e aterosclerose são exemplos de condições associadas à inflamação crônica. Isso, muito bem. Então, a inflamação crônica é específica, né, com a formação de granulomas, como na tuberculose, e inespecífica, como no caso da aterosclerose. Muito bem. Isso mesmo. E lembrar o infiltrado predominantemente linfomononuclear, linfócito, plasmócito, macrófago, tá? Isso mesmo. Pedro, Arthur. O que é inflamação crônica granulomatosa? A inflamação crônica granulomatosa é um tipo específico de inflamação crônica caracterizada pela formação de granulomas, que são agregados de macrófagos ativados, frequentemente rodados por linfócitos. Essa resposta ocorre diante de agentes determinados. Um exemplo é a micobactéria tuberculose. Isso, então, inflamação crônica granulomatosa, diferenciação dos macrófagos em células epitelióides, tá? Então, para eu ter um granuloma, eu tenho que ter esse macrófago diferenciado em célula epitelióide. Posso ter outros achados, posso ter célula gigante multinucleada, posso ter necrose gaseosa, no caso da tuberculose, mas o que é necessário para ser um granuloma é a diferenciação do macrófago, tá? Em células epitelióides. Muito bem, vamos lá. Nossa amiga está atrás ali do sorologiante. Isso. Epitelióides, isso. Macrófagos epitelióides. Lê pra gente, por favor. Quais são as diferenças entre o granuloma imune e o granuloma não imune? O granuloma imune, ele ocorre por resposta imunológica mediada principalmente por linfócitos do tipo T, contra agentes persistentes, como bactérias e fungos. A ativação interna intensa de macrófagos, por exemplo, a tuberculose. Já o granuloma não imune ocorre pela presença de corpos estranhos, que não conseguem ser fagocitados sem a participação importante da resposta muito específica, como um fio de sutura ou Que a gente viu lá, né? Isso. A gente viu o fio de sutura, viu umas lamelas córneas do cisto epidermoide, né? Muito bem. Quem está aqui na tua frente? Como é que é? Descreva a patogênese da aterosclerose. A aterosclerose acontece quando a gordura e o colesterol elas se acumulam nas paredes das artérias. Aí causam a inflamação e aí vão as placas. Isso dificulta a passagem do sangue e pode levar a problemas como infarto e AVC. Muito bem. Então, a placa de ateroma é um acúmulo progressivo do LDL, né, na região subendotelial, um processo inflamatório crônico inespecífico.
Então, predomínio de células inflamatórias ali vão ser os macrófagos, xantomatócitos e linfócitos, tá? Naquele local. E eles ficam espalhados no interstício. Junto com essa placa, à medida que essa placa vai crescendo, eu posso ter áreas de necrose, né? Porque uma parte daquele tecido está sofrendo necrose, algumas dessas células escumosas estão sofrendo necrose. Posso ter uma diferenciação das células musculares lisas para dentro da placa, né? Nas áreas de necrose eu posso ter também calcificação distrófica, por isso que você tem muitas vezes um enrijecimento da artéria, né? E essa placa vai crescendo, ela vai precisar de vasos dentro dela para nutrir essas células. Então posso ter uma neoformação vascular dentro da placa, tá? Então fica como se fosse um microambiente ali dentro, um ambiente neoformado, né? Muito bem, vai progredindo ao longo dos anos. Muito bem. Os meninos lá atrás, Vitor. Quais são as possíveis complicações da aterosclerose? As principais complicações incluem ruptura da placa com trombose, infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, aneurismas por enfraquecimento da parede vascular e doença arterial periférica. Isso. Então, as principais características que eu tenho das lesões associadas à aterosclerose são principalmente duas. O processo isquêmico, né, quando eu vou tendo obstrução do lúmen, que pode culminar com o infarto daquele tecido. Então, dependendo de onde for a aterosclerose, então, se for numa coronária, pode dar um infarto do miocárdio, né? Se for no mesentérico, pode dar um infarto intestinal. Então, depende de onde está essa placa, né? Ou a complicação dela, porque ela pode formar trombos e esse trombo se deslocar e embolizar para outro local e dar um infarto em outro local, como muitas vezes é o que acontece nos AVCs, né? Então, a placa se formou lá na carótida e se desprendeu de lá e vai parar numa artéria cerebral, por exemplo, que acaba levando ao infarto daquela região, né? Além dos processos de isquemia e infarto, estão associados às áreas de hemorragia. Por quê? Como você vai tendo esse acúmulo, né, desse microambiente inflamatório na região subendotelial, vai enfraquecendo a camada elástica, rompe essa camada elástica, podendo levar à formação de aneurismas. Então, aneurisma é uma dilatação de um vaso arterial, né? E essa dilatação pode muitas vezes levar ao rompimento, e aí leva ao processo hemorrágico, né? Muito bem, isso mesmo. Pode acontecer na aorta. Mas na localização do aneurisma? Isso, geralmente é quando você tem um rompimento dessa artéria, né? Você pode ter uma dissecção, que também está associada fortemente com as placas de ateroma, né? Elas predispõem também porque você fica com a camada elástica mais fraca, né? E você pode ter uma dissecção em que o sangue passa entre as camadas musculares daquela artéria ou uma dilatação, né, das camadas musculares dessa artéria, que daí é o aneurisma. E aí o aneurisma, ele pode tanto romper, né, à medida que ele vai crescendo ao longo dos anos, né? Então, você inclusive faz medidas, então pessoas que têm aneurisma no sistema nervoso central, todo ano ou cada 6 meses tem que fazer exame para ver se esse aneurisma está crescendo, porque o sangue está circulando ali com força, com pressão, né? E esse aneurisma pode crescer. Então, dependendo do tamanho, ele tem mais chance de romper, né? E a outra complicação também do aneurisma, além da ruptura, que é a hemorragia, é a formação de trombos, né? Por quê? O sangue normal ele tem que passar de forma laminar, né, dentro das artérias. E aqui no aneurisma ou com a placa de ateroma, você vai ter o quê? Um turbilhonamento dessas hemácias, porque ele vai bater no endotélio, esse endotélio está mais elevado, e ele vai começar a bater e lesar o endotélio. Né? E no aneurisma a mesma coisa, você vai ter um turbilhonamento desse sangue dentro. Né? A gente vai discutir com bastante detalhe na próxima E, quando a gente for falar dos distúrbios hemodinâmicos. Né? Então, eles favorecem também a formação de trombos. Isso. Vai lá, Alexandre, a próxima. Aqui eu sabia. Macro e micro da aterosclerose. Aspectos. No macro, o início aparece estrias gordurosas,
que são manchas amarelas e planas da parede interna da artéria, com evolução, surgem placas elevadas, endurecidas e brancas amareladas, que reduzem a luz do vaso. E micro, a placa possui uma capa fibrosa formada por colágeno e células musculares livres, como o núcleo lipídico formado por colesterol, células espumosas e restos celulares necróticos. Isso, muito bem. Então é aquele conteúdo da placa, né? Vocês viram na anatomia algum vaso com aterosclerose? Viram, não? Abriram a artéria e não viram as manchas amareladas, assim, sobre a camada íntima do vaso? Porque é muito frequente, muito frequente. Praticamente todo mundo, todo adulto tem placa de ateroma em algum lugar em graus diferentes, né? Mas a partir dos 10 anos você já consegue ver as estrias gordurosas, né? Que são umas estrias lineares de acúmulo de colesterol na região subendotelial. Quando é adulto, praticamente todo mundo já tem algumas placas de ateroma, né? Podem ser maiores ou menores. Então é bastante frequente. Idoso, então, você vê muitas placas de ateroma com complicações. Então qualquer dia vocês vão lá na anatomia, matar a curiosidade, vão lá olhar as artérias dos cadáveres para ver como é que estão. Praticamente, todo mundo tem. Só que ela pode progredir de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo de todos os hábitos, né? Tem vários hábitos que influenciam no crescimento da placa, no crescimento e na evolução da placa, né? Mas quando é adulto, praticamente todo mundo tem. Aí ele pode fazer a angiografia, né? Para acompanhar. E aí é bom para ver, por exemplo, quem tem placa muito jovem, ou tem um infarto paciente jovem, né? Tem que ver se não tem algum distúrbio. Uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo, né? Que tem que controlar o colesterol, né? Então daí precisa acompanhar. Né? Isso mesmo. Muito bem. Valentine tá? Não. Já? Estela? Ah, já falou também, né? Samanta? A Samanta não tá? Ele não falou ainda. Tiago? Vai lá, fala lá. Tá. Combinado. É a questão 18, né, Isso. Questão 18. Descreva a patogênese da tuberculose e seus diferentes tipos. A tuberculose infecta os pulmões e induz a resposta granulomatosa. Seus tipos são: primário, primeira infecção pelo bacilo, geralmente ocorre quando nunca se teve contato com a bactéria antes, no caso das crianças. E o bacilo forma um pequeno foco inflamatório chamado de foco de Gone. E assim podem atacar os linfonodos e formar, então, um complexo de Gone. Isso. Então, o complexo de Gone é aquela área de necrose gaseosa nesse linfonodo que teve o primeiro contato, né? E muitas vezes ele até calcifica. Então, você faz um raio-x, é frequente, você tem uma área lá de calcificação. Pode ter sido um contato com o bacilo da tuberculose. E como você estava imunocompetente, né, não desenvolveu a doença. Isso. Tipo secundário, que já é pós-primária ou de reativação. A intensa resposta inflamatória, formação de granulomas, necrose caseosa e cavitações pulmonares. Também pode apresentar sintomas graves como tosse crônica, febre, suor noturno e emagrecimento. Isso. Então, esses são os sintomas clássicos da tuberculose, né? Vocês já assistiram algum filme antigo que mostra? Porque antigamente se morria muito pela tuberculose, né? Então, você tem aqueles filmes que a pessoa tosse, tem febre, emagrece muito, e aí quando você vê tem hemoptise, tem sangramento, né? E aí descobre que estava com tuberculose. Então, muitas pessoas antigamente morriam de tuberculose, né? Que pode ser uma reinfecção, então você teve contato de novo com o bacilo, ou você teve uma queda do sistema imunológico e aquele foco que estava antes ali inativo, só os bacilos ficam dentro dos granulomas, né? Enquanto você está com a imunidade boa, aqueles granulomas estão contendo aquele bacilo e você pode não desenvolver a doença.
Mas se, por exemplo, cai a sua imunidade, o que acontece? Bacilo pode começar a se proliferar e desenvolver a doença. Né? Então, a reativação daquele foco primário que você teve também pode ter. Né? Isso. E aí... E o último tipo é a forma miliar. Forma disseminada da doença, quando o bacilo se espalha na corrente sanguínea. Recebe o nome miliar porque forma lesões semelhantes a grãos de milho, comum em pessoas imunossuprimidas pelo HIV. Isso. Então, já a tuberculose miliar é disseminada. Pode ter tuberculose, inclusive, no osso, sistema nervoso central, no rim, não só nos pulmões. Né? Você pode ter disseminada, vários focos, tá? Muito bem. E além do Mycobacterium tuberculosis, que é esse que mais vai atacar o pulmão, né? A gente tem outros tipos de micobactéria, né? A gente tem o Mycobacterium bovis, por exemplo, que vai atacar o trato gastrointestinal. Mycobacterium lepra, que vai atacar a pele, né? Que vai dar hanseníase, tá? Então a gente tem vários tipos de micobactéria. E se a sua imunidade estiver boa, a reação que é esperada que aconteça é o quê? Inflamação crônica granulomatosa, né? Quer dizer, o seu sistema imunológico consegue tentar isolar esse agente infeccioso. Agora, se não tem uma imunidade muito boa, a gente tem, por exemplo, a hanseníase polovírus-foviana, em que esse paciente não consegue formar os granulomas e ele fica multibacilífero, né? Então, ele inclusive pode deformar a face, né? Por isso que na Bíblia às vezes até fala, né? Da hanseníase, que as pessoas ficavam deformadas e muitas vezes iam lá, tinham muito preconceito. Antigamente a gente tinha hospitais próprios, né? Então lá em Botucatu, por exemplo, onde eu fiz residência, era um hospital que foi aberto inicialmente para isolar os pacientes que tinham hanseníase, porque todo mundo tinha medo de chegar perto, então queriam manter esses pacientes isolados, né? Porque eles tinham bastante preconceito em relação à transmissão da hanseníase, né? Muito bem. É a lepra, isso. É o Mycobacterium lepra, esse mesmo. Né? Muito bem. Vamos lá, quem ainda não foi, pessoal? Laira. Isso. Quais as chaves macros e microscópicos da tuberculose? Macroscópicos. Lesões branco-amareladas, caseosas, fragmentações pulmonares e, na forma miliar, vários pequenos nódulos disseminados. Isso. E a microscópica, a gente vê granulomas com necrose caseosa central, macrófagos epitelioides, células gigantes de lâminas e linfócitos. Isso, muito bem. Então, a tuberculose a gente vem vendo a lâmina desde lá da N1, lembra? Então, vocês já estão bem acostumados. Então, o que a gente vê? Na macro, ele parece aquele queijo ricota, né? Aquela necrose caseosa, aquele queijo assim fragmentado, né? Todo friável, amarelado. Parece uma ricota, se desfazendo. E aí, na microscopia, o que você vê? Os granulomas com halo linfocitário, porque os linfócitos T que estão ativando esses macrófagos. E o que? Necrose caseosa, células gigantes, multinucleares. Muito bem. Vamos lá. Maiana. Não? Quem mais? Mateus. Mateus, tá aí? Não. Então você, nosso colega. Tá. Quais são os três mecanismos que os micro-organismos causam doenças? Os micro-organismos causam doenças principalmente por três mecanismos. O primeiro é a invasão e destruição direta das células do hospedeiro. Muito bem. Então aí os vírus, por exemplo, e as bactérias, né, que podem invadir. Muito bem. Um tipo. Tá. Como ocorrem infecções virais e bacterianas. O segundo é a produção de toxinas que podem causar lesões celulares e alterações funcionais. Isso. Como é o caso de algumas bactérias também. Né? Então, produzem toxinas. Então, por exemplo, as gastroenterites, né? Cólera. Né? Então, a bactéria produz a toxina e a toxina é que faz mal
e lesa, né, aquele epitélio, fazendo com que você tenha uma perda muito grande de líquido, né? Uma diarreia aquosa. Muito bem. O que mais? O terceiro ocorre pela indução de respostas imunológicas exageradas do hospedeiro que acabam causando dano tecidual. Isso. Então, o outro problema é, às vezes, o seu sistema imunológico, na tentativa de destruir o agente, acaba lesando mais o tecido normal do que conseguindo destruir o agente. Então, você tem um pico muito grande de interleucinas, 1, 6, de fase aguda, e acaba destruindo toda a tua célula normal e não consegue destruir o agente. Foi o que aconteceu muito no caso do Covid. Então, muitas pessoas morreram de Covid, por quê? Porque o sistema imunológico, né, estava muito ativado, não tinha um equilíbrio entre os fatores pró e anti-inflamatórios, e aí acabava causando um dano alveolar difuso, né, e por isso daí aquele pulmão não funcionava, não respondia mais, né? Muito bem. Vamos lá, próximo, o nosso colega ali do lado. Como é que é o seu nome? Já foi? Ah, então tá. Então a nossa amiga, isso aí. Fala lá, não foi aí. Explique os mecanismos da lesão viral. Os vírus causam lesão principalmente ao penetrar nas células e utilizar sua maquinaria para replicação. Entendi, não. Isso, fala bem alto, bem alto. Os vírus causam lesão principalmente ao penetrar nas células e utilizar sua maquinaria para replicação. Isso pode levar à morte celular direta por lise, apoptose ou alteração no metabolismo celular. Alguns vírus também induzem formação de sincícios e inclusões intracelulares. Além disso, a resposta imune do hospedeiro contra as células infectadas pode gerar destruição tecidual. Certos vírus ainda podem induzir transformação neoplásica. Isso. Como, por exemplo, os vírus da hepatite B, da hepatite C, ao longo de anos dessa infecção, eles podem acabar induzindo, né, alterações no DNA que podem levar à formação dos hepatocarcinomas, né? Então, tem vírus que são carcinogênicos. O HPV, por exemplo, é o principal vírus oncogênico de câncer de colo de útero, né? Isso. Então, todo vírus, ele é intracelular, né? Então, todo vírus é intracelular, então a gente vai ter muito uma resposta de linfócitos, né? A resposta de barreira epitelial, né? E a resposta de linfócitos T citotóxicos, tá? Linfócitos T e linfócitos B, né? Também com a formação de alguns anticorpos. Muito bem, a gente vai falar sobre algumas características do vírus que dificultam, né, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico de atacar e destruir esses vírus. Vamos lá, nossa amiga, que está atrás de você. Do teu lado aí? Eu? Pronto. A Júlia? Isso. Explique os mecanismos de virulência bacteriana. A virulência bacteriana ela vai corresponder à capacidade das bactérias de invadir os tecidos e sobreviver no hospedeiro e causar a doença. As bactérias elas podem produzir toxinas, como exotoxinas ou endotoxinas, que vão causar a lesão tecidual, a lesão celular interna, intensa resposta inflamatória. E também possuem mecanismos de adesão e invasão, utilizando estruturas como as fibras e adesinas para fixar as células do hospedeiro. Isso, por exemplo, o H. pylori, né? O H. pylori, ele tem as fibras, se fixa ali no epitélio, né? Começa a produzir urease para tentar melhorar aquele microambiente e resistir àquele microambiente ácido, né? E é por isso que ele leva a uma inflamação crônica, uma gastrite crônica, o principal agente associado às gastrites crônicas, né? Isso, muito bem. O que mais? Além disso, muitas bactérias desenvolvem formas de evasão do sistema imune, como a formação de cápsulas, sobrevivência intracelular e a variação antigênica.
E a eliminação pelo organismo. Isso. Então, a variação antigênica, pode falar. A opsonização, né? Isso. Por quê? O complexo de ataque à membrana é altamente eficaz, né, na identificação e destruição da permeabilidade de membrana da bactéria. Mas elas vão sofrendo várias mutações que vão criando resistências a esses agentes, né? E aí isso, inclusive, dificulta muitas vezes o tratamento, inclusive a resistência à antibiótico terapia. Então, por isso que às vezes uma mesma doença podem ter várias causas de bactérias contaminantes diferentes. E aí algumas são cepas que são sensíveis, por exemplo, à amoxicilina, e outras que já não são mais sensíveis à penicilina, né? Daí você tem que usar uma outra linha de defesa, cefalosporina, por isso você faz antibiótico terapia, né, de acordo, muitas vezes, com a sensibilidade daquele agente microbiano. Então, isso na patologia clínica vocês vão passar, vocês conseguem ver. Vocês vão coletar a amostra do doente, vocês veem a resposta a determinados tipos de antibióticos. Isso é super interessante. E aí vocês vão conseguir ver isso bem. Naquelas placas de Petri, vocês conseguem ver o halo direitinho da destruição daquela colônia ou não, da proliferação. A gente viu com o professor de microbiologia. Ah, vocês viram também, olha aí que legal, tá vendo? Isso, vocês fizeram? Olha aí, que legal, ó, muito bom. Então vocês já viram na prática, olha que interessante. Muito bom. Vamos lá? A nossa amiga que está aqui na frente. Na tua frente, Júlia. Grazi. Escreva as principais toxinas bacterianas. As toxinas elas podem ser classificadas como endotoxinas ou exotoxinas. Entre a endotoxina, o principal é o lipopolissacarídeo, que é o LPS, na parede da bactéria gram-negativa. E ela desencadeia uma resposta inflamatória intensa, podendo levar a febre, choque séptico e coagulação intravascular disseminada. Entre as exotoxinas, tem as proteínas secretadas por bactérias, que incluem enzimas, proteases, toxinas que alteram a via de sinalização, como a toxina coleca, e superantígenos, que causam ativação massiva de células T. Isso. Muito bem. Muito bom, pessoal. Alguém colocou alguma outra? Não? Vocês leram alguma coisa sobre a informação dos biofilmes? A gente tem os biofilmes bacterianos, né? Então, por exemplo, o paciente está muito tempo com sonda, uma sonda nasogástrica, né? Ele pode, aquelas sondas enterais, né? Ou você está com algum acesso por muito tempo, podem formar o quê? Uma colônia de bactérias que elas se unem e formam esse biofilme, né? Que é uma proliferação bacteriana, e elas ficam altamente resistentes à antibiótico terapia. Por quê? Elas se proliferam tanto que o antibiótico às vezes não consegue chegar naquele local, né? Então muitas vezes você tem que tirar o acesso para evitar, né, alguma infecção, por exemplo. Desencadeia a resposta inflamatória, né? Também. Isso. Né? Muito bem. O que mais, pessoal? Quem que ainda não falou, nosso amigo que chegou ali? E aí, professor? Vamos lá. A próxima. Qual que é a questão? É a 4? Sim. A 5? Dá certo. É as toxinas bacterianas? Isso, não. A toxina bacteriana ela já falou. Explica os principais efeitos patogênicos. Os principais efeitos são inflamação excessiva, que pode causar perda tecidual e perda funcional, hipersensibilidade, que causa reações imunológicas exageradas, que geram lesão tecidual, formação de granulomas, que a tentativa de conter agentes persistentes pode comprometer a função do órgão, autoimunidade, o sistema imune passa a atacar tecidos próprios, tempestade de citocinas, que é a produção exagerada de citocinas que leva à lesão sistêmica grave. Isso, muito bem. Então, a autoimunidade ali muitas vezes está associada a reações cruzadas. Lembra que a gente falou na outra aula? Reações cruzadas de antígenos, sejam bacterianos, virais, e o sistema imunológico acaba reconhecendo,
né? Então, por exemplo, no Chagas, né, você pode ter muitas vezes reação cruzada, levando a cardiomiopatia chagásica, né? Ou os megacolons, megaesôfago, tá? A febre reumática, um grande exemplo, né, de uma reação cruzada, que você tem uma pancardite na paciente, né, podendo ter artrites também, tá? Muito bem. Agora a nossa amiga aqui do lado do Lula. Adria. Ó, é bom que eu tenho uma amiga que me ajuda a lembrar dos nomes. Adria. Vai lá, Adria. Descreva os mecanismos da equação imunológica utilizados pelo organismo. Aí tem variação antigênica, inativação de anticorpos, resistência à fagocitose, supressão de resposta imune adaptativa, estabelecimento de um estado de latência, infecção, incapacitação ou destruição das células imunes. Isso. Então, vocês já ouviram falar que tem alguns vírus que podem ficar latentes pela vida toda. Então, por exemplo, quem teve varicela quando era criança, né? Muitas pessoas já tiveram. Esse vírus, muitas vezes, ele fica latente no seu organismo. E aí, às vezes, quando você tem uma queda na imunidade, você pode ter uma reativação desse vírus, né? Da varicela, que daí ele acomete um dermato inteiro e sente muita dor, muita latência naquela dor, né? Com formação de vesículas, tá? Então, ele é muito frequente, né? De ficar latente. Outros vírus, como por exemplo o da gripe, são altamente mutagênicos, né? Por isso que é difícil a gente combater. Por isso que todo ano, você tomando uma vacina da gripe com cepas diferentes daquele ano, você ainda mesmo assim às vezes fica gripado, né? Por quê? Porque ele é altamente mutagênico, né? Então, contaminou uma pessoa, saiu da pessoa, infectou outra, já teve a mutação. Então, é difícil o controle, né? Muito bem. O do Covid também. Só que o problema maior do Covid não é nem tanto a mutação, mas é a resposta imunológica do hospedeiro. Porque tem gente que a resposta imunológica é muito ativada, então você tem muita liberação de citocinas, que é o que o nosso amigo falou lá, né? Você tem essa tempestade de citocinas, e aí acaba agravando, ao invés de ele destruir, mas o vírus ele destrói mais tecido normal do que o próprio vírus, e aí o dano, né, celular é maior do que o dano causado pelo próprio vírus. O professor de microbiologia ele explicou sobre a AIDS também. O da AIDS, você tem os antirretrovirais, né, para tentar controlar. Então, mais o paciente que está com AIDS mesmo, que já está com CD4 baixo, né, está com uma carga viral alta, isso, aí depende desse equilíbrio. Como é que está a população toda de CD4, né, e como é que está a carga viral. Porque se o CD4 está normal e a carga viral baixa, é muito difícil você pegar outras doenças em uso do antirretroviral, né? Agora, se já tiver uma AIDS instalada mesmo, então uma alta carga viral e a população de ter CD4 baixa, aí abre muitos caminhos para infecções oportunistas, né? Isso mesmo, principalmente os capsulados, né? As bactérias capsuladas são mais resistentes, fungos. Pode perguntar. Isso. Fala a nossa amiga que ainda não falou. Peraí, deixa a Sara comentar. Isso também vai ficar sífilis. Também. Isso. Então a sífilis também, né, pessoal? Tem aquele campo primário, depois o secundário, e a fase terciária geralmente é a reativação da doença. Quando você tem acometimento do sistema nervoso central, né? E aí fica bem mais grave, tá? Muito bem. Por isso que muitas vezes a pessoa tem aquela ulceração lá na genitália e nem vai procurar ajuda, porque às vezes ela cicatriza e aí ficou com a sífilis latente. E tá lá, né? Isso mesmo.
Pode falar. Professora, então, a senhora falou que o da Ângela estava pequeno, né? Aí ela pode conversar com o blogueador com ela. Bora lá, Ângela, que a tua amiga agora quer ela ajuda. Ela gosta de falar, ela Vai lá. Pode falar. Vai também. Vai lá. 7, né? Isso. E descreve 5 padrões histológicos principais de reação tecidual às infecções. Os principais são a inflamação supurativa, inflamação mononuclear, granulomatosa, citoproliferativa, necrose crônica e fibrose. Agora eu vou deixar minha amiga concluir. Isso, vocês fizeram juntas, né? Vocês estão estudando juntas. Fez tudo mal feito, enfim. A inflamação supurativa, né, que pode ser aquela purulenta, ela é caracterizada por grande quantidade de neutrófilos e formação de pus e uma necrose liquefativa. Aí o exemplo que eu coloquei seria o abscesso bacteriano. Isso. A inflamação mononuclear e granulomatosa, coloquei o predomínio de macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Aí eu dei o exemplo da tuberculose e da hanseníase. Na inflamação citopática, citoproliferativa, eu coloquei que é produzida principalmente por vírus, as características, né? É uma necrose celular, oclusões virais, inflamações de síncios e proliferação celular. Aí deu o exemplo do HPV e do herpes vírus. Na necrose tecidual, é uma destruição intensa do tecido, pode ocorrer por toxinas e isquemia associada à infecção. Aí deu o exemplo da gangrena e da fascite necrotizante. Na 5, inflamação crônica e cicatrização, ocorrem infecções persistentes. A característica é fibrose, diogênese e reparação tecidual. Aí deu o exemplo da tuberculose crônica e da osteomielite crônica. Isso. Muito bem, pessoal. Ótimo. Muito bom. Vocês acompanharam aí no caderno de vocês, portfólio, acrescentaram. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das perguntas? Necrose tecidual, por exemplo, é o quê? A necrose do tecido, por exemplo, na necrose caseosa, na tuberculose, né? Oi? A cirrose, ela tem necrose tecidual também. Então, por exemplo, o paciente que está com hepatite, né, um vírus da hepatite B ou C, que cursa com uma hepatite crônica, o que acontece? A cirrose, ela é justamente o quê? Morte de hepatócito, nódulos regenerativos, então aquela célula está tentando se regenerar, só que ele está morrendo mais do que ele consegue regenerar. Então, acontece também a fibrose. Então, além da regeneração, você tem fibrose. É por isso que formam os nódulos, né, que são das ilhas de regeneração. Então, tentando regenerar, mas a parte que ele supera a quantidade de morte celular, né, causa o quê? Fibrose. Tá? Ela pode ser considerada tão química? Isso também, né? Isso também. Necrose com fibrose, isso mesmo. Tudo bem. Uma colecistite crônica calculosa. Então, às vezes o paciente sabe que tem cálculo e fica com aquele cálculo durante 50 anos. Quando você tira a vesícula está como a gente chama de porcelana. É uma vesícula de porcelana. Você já viu uma vesícula biliar normal? Ela é bem molinha. Bem molinha. Você tira, ela fica assim, toda assim, ela fica bem molinha. Ela tem uma parede, uma espessura de 0,2 centímetros, 0,3. Ela é bem fininha. Essa vesícula em porcelana, que estava com cálculo lá por muito tempo, que ficou lesando ao longo de muitos anos, você tira, ela fica dura assim na mesa. Às vezes ela tem uma espessura de quase 1 centímetro. Assim, ó, de tanta fibrose que tem na parede. Né? Então ela fica dura. Então você tem esse processo crônico acontecendo e o retardo acontecendo também junto. Né? Enquanto você está lesando o tecido, tem reparo. Tá? Muito bem. Muito bom, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, perguntas? A gente tem semana que vem uma aula, né? Quem tiver dúvidas pode trazer. Na semana que vem a gente vai fazer a revisão das lâminas, né? Vocês
Já receberam aquele arquivo com a identificação, né, de cada um dos números, os nomes. A gente vai treinar um pouco na aula que vem também. Fazer algumas questões de inflamação, então vocês estudem em casa, tá? O capítulo de inflamação, para a gente vir responder na aula que vem. Sem tablet, sem celulares, só vocês respondendo mesmo o que vocês souberem, tá? Para a gente revisar um pouco. E aí depois, no dia 9, é a nossa prova prática, tá? Das lâminas, vão ser 10 questões, baseadas naquelas 20 lâminas que eu mandei para vocês, tá? Tudo bem. Alguém tem alguma dúvida, perguntas? Oi, professora. Oi? A gente já tem as divisões, né? Isso, muito bem. Isso, então a gente vai dividir, são 3 grupos, né? Das provas práticas. Pode parar, será? A gente pode. Será que é real a foto de Pode falar. Você tá comendo o quê de carboidrato? Eu tenho que comer mais até. Sabe que eu fico comendo pão, comendo batata. Como assim, meu último semana de dieta tem 1.200 calorias. E eu ainda como arroz. Aqui eu como meio pão. Como assim? Aí você me quebra. Mas qual que é assim? Você come arroz no almoço? Não como arroz. Tá falando o que de mim? Não, mas aí eu como batata, né? Porque, mano, meu prato tá tipo assim, lotado, eu tô comendo 950 gramas de carne. Isso aqui aí arroz eu como, sei lá, 80 gramas, 70 gramas. Mas eu como, tipo, eu não como só hoje. Aí, hoje mesmo. Mas você não pode zerar o carboidrato, deixar zerar. Mas eu não tô zerando. Mas 70 gramas é quase zero. Mas eu como de manhã. E um como à noite. Ah, tá, de noite também. À noite eu como arroz de novo. E o de tarde? De tarde eu como. Ah, eu tenho à tarde também. É por isso que eu diminui no almoço. Tipo assim, eu me sinto mais saciada quando eu como menos no lanche e como mais no almoço. Então, às vezes, eu quero caloria do lanche da tarde, porque, pô, se você comer melão, essa caloria vai muito. Essa caloria vai pra janta, porque a janta tá pra metade. Mas eu faço isso, eu prefiro tirar do meu lanche e botar nas refeições principais. Café da manhã, eu como pão com ovo, tipo, metade do pão com 2 ovos. Ela bota 2 ovos num pedacinho de pão. Assim, um pedacinho de pão. Sei lá, velho, faz. Eu fico puxando assim, apertando.